Neste vídeo, eu vou te explicar o que é o índice Roma, como ele funciona e por que você deve pedir esse exame ao seu médico, especialmente se quer cuidar da sua saúde metabólica antes que apareçam doenças como diabetes, gota ou resistência à insulina. O índice Roma, sigla para Homeostasis Model Assessment, é um cálculo simples, baseado em exames de sangue em jejum, que estima como o seu corpo está lidando com a insulina. Mais especificamente, ele avalia sua resistência à insulina, um dos primeiros sinais de que o metabolismo está começando a falhar, muito antes de o diabetes ou outras doenças se manifestarem. O Roma-IR, que é o índice mais utilizado, é calculado cruzando os valores de insulina e glicose em jejum. Este índice permite uma visão muito mais realista e sensível da saúde metabólica do que olhar apenas para valores isolados de glicose e insulina. Agora vou te mostrar como calcular o seu índice Roma e interpretar os resultados. Existem dois principais tipos de índice OMA: o Roma IR e o Roma Beta. O Roma IR é o principal e mede sua resistência à insulina. O cálculo pode ser feito de duas formas. Se a glicemia estiver em miligramas por decilitro, multiplica o valor das concentrações de glicose e de insulina, depois divide por 405. Mas se a glicose estiver medida em milimolar, deve-se dividir o produto da multiplicação por 22,5. Veja este exemplo. A glicose está normal, em 95 miligramas por decilitro, multiplicada pela insulina, que foi medida em 15 microunidades por ml, e dividindo por 405, teremos o valor do índice de 3,53. Isso sugere resistência à insulina, mesmo com a glicemia ainda dentro do normal. Já o índice Roma-Beta pode ser usado como uma avaliação inicial da função pancreática em produzir insulina, ou seja, mede a função pancreática no controle da glicemia. Ele também é muito bom para acompanhar intervenções dietéticas na avaliação da evolução metabólica do paciente em uma dieta. O Oma-Beta é calculado também de duas formas diferentes, dependendo da unidade em que a concentração de glicose no sangue foi medida. Na interpretação dos resultados, os valores de referência podem variar, mas geralmente, quando são próximos a 100%, indica função normal. Valores abaixo de 60% podem indicar disfunção das células beta-pancreáticas, e valores muito altos, acima de 100%, podem indicar uma resposta pancreática aumentada, em resposta ao aumento da resistência à insulina. Então agora, vamos lembrar que os exames convencionais muitas vezes falham em detectar o problema metabólico. Você pode estar pensando, mas eu já faço exame de glicose, hemoglobina glicada, às vezes até doso insulina ou peptídeo C. Então por que o índice Roma seria necessário? Porque esses exames, quando analisados isoladamente, podem não mostrar nenhum problema mesmo quando a resistência à insulina já está presente. A glicemia e a hemoglobina glicada só se alteram quando o problema já está muito mais avançado. Já o peptídeo C e a insulina podem variar muito entre indivíduos e nem sempre indicam resistência de forma clara. O índice OMA cruza os dados de glicemia e insulina para gerar um valor muito mais sensível, revelando alterações no metabolismo ainda em fase inicial. Ele permite uma ação preventiva antes que surjam danos maiores. Isso é muito importante, porque você pode estar com um distúrbio metabólico e nem perceber. Veja o que o distúrbio metabólico pode causar. A resistência à insulina é o ponto de partida silencioso para uma série de problemas graves. Dificuldade para emagrecer, fadiga constante, pré-diabetes e diabetes, tipo 2, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares e inflamatórias. E o pior, ela costuma evoluir sem causar sintomas perceptíveis no início. Ou seja, sem o índice Roma, muitas pessoas só descobrem que têm um problema quando o distúrbio metabólico já está avançado e já causou danos ao organismo, como o aumento da glicemia,
a glicação de proteínas das células, o aumento da inflamação, envelhecimento do organismo e da pele, intoxicação do pâncreas, reduzindo sua capacidade de produzir insulina, acúmulo de gordura no fígado e nos vasos sanguíneos, perda do controle do apetite, compulsão alimentar, obesidade progressiva. Mas será que esse índice realmente funciona na prática clínica? O índice OMA-IR tem se mostrado uma ferramenta confiável e prática em inúmeros estudos clínicos. Ele não substitui o chamado clamp euglicêmico, que é o padrão ouro para medir resistência à insulina, mas é uma alternativa muito mais simples e acessível, sendo quase tão eficiente, especialmente para uso clínico e triagens em consultórios. Ele é mais eficaz em pessoas que ainda não têm diabetes, mas estão com sobrepeso, obesidade, pressão alta, gordura no fígado ou histórico familiar de distúrbios metabólicos. Ou seja, ele é a ferramenta para prevenir todas estas moléstias. Mesmo quando sua glicemia ainda está dentro dos valores normais, o índice HOMA-IR já pode mostrar se a sua resistência à insulina está aumentada, alertando para que você tome providências antes que os sintomas das doenças relacionadas apareçam. Além disso, ele indica se as ações de prevenção e tratamento que você está fazendo estão surgindo efeito, ou se estão somente escondendo seu distúrbio metabólico, evitando assim que você tenha surpresas quanto à sua saúde no futuro. Agora você deve estar pensando: será que você é um candidato para esse exame? Descubra agora. Você deve conversar com seu médico sobre o índice HOMA quando está ganhando peso com facilidade ou tem dificuldade para emagrecer, sente muita fome fora de hora, já tem diagnóstico de resistência à insulina ou síndrome metabólica, tem histórico familiar de diabetes tipo 2, ou simplesmente quer fazer um check-up metabólico realmente completo e preventivo. Com apenas 2 exames simples, glicose e insulina em jejum, você pode ter uma visão clara de como seu corpo está lidando com a insulina. Se você se preocupa com sua saúde, o índice HOMA é uma ferramenta essencial. Muito mais sensível que os exames convencionais, ele pode revelar alterações no seu metabolismo antes dos sintomas surgirem. Agora, se você tem dúvidas sobre o que é resistência à insulina e o que causa o excesso de resistência à insulina, assista este vídeo que está aparecendo na sua tela. Mas se você já sabe o que é resistência à insulina e quer saber como controlar o seu excesso, temos este outro vídeo que vai te dar a melhor forma de acabar com este mal. Obrigado por assistir até aqui. Siga nossa lista Metabolismo ou ouça nosso podcast do livro A Dieta Definitiva. E saiba tudo sobre nutrição saudável e regulação do apetite.